Oi, minhas estrelinhas! Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo super gostoso, maravilhoso, muito cremoso, muito delicioso e vocês precisam assistir essa receita. Vocês lembram da massa que a gente fez no vídeo anterior, da massa amanteigada de coco? Então, hoje a gente vai aprender a fazer um recheio de baba de moça que a gente vai utilizar junto com essa massa. E eu vou ensinar vocês a montar um bolo com esse recheio e a gente vai acrescentar nozes, a gente vai acrescentar geleia de frutas vermelhas, então não perde esse vídeo. Vem comigo aprender essa receita. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve aqui em cima, ative os sininhos para você não perder nenhuma das nossas notificações e já deixa seu like se você curtiu o nosso vídeo, tá bom? Vem comigo aprender! Então, vamos lá para os nossos ingredientes que utilizaremos nesse recheio de baba de moça moderninho. Utilizaremos 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 ml de leite de coco, 4 gemas e 1 colher de chá de pasta de baunilha ou essência de baunilha. O primeiro passo para o nosso recheio, e muito importante, é colocar essas gemas numa peneira, para que assim a película dela não ultrapasse e não caia no recheio. Isso vai evitar o cheiro de ovo. Depois de passar todas as gemas pela peneira delicadamente, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Depois de dar uma leve misturada, nós vamos levar esses ingredientes na panela para o fogo baixo. Lembrando que esse recheio é um recheio muito sensível por causa dos ovos. Então, se a gente não cozinhar ele em fogo baixo, esse recheio pode talhar. Então, nós vamos ligar o fogo baixo e vamos mexer delicadamente até o ponto de brigadeiro, sempre em fogo baixo. Depois de chegar no ponto de brigadeiro, nós vamos desligar o fogo e vamos dar uma mexidinha com o fouet para tirar esse aspecto um pouco de talhado. Então, é só bater com fouet ou mixer, qualquer um dos dois funciona. Então, a gente vai dar uma batidinha, depois a gente vai levar esse recheio para um outro recipiente e vamos colocar um plástico em cima para não criar uma película e vamos levar esse recheio para a geladeira por no mínimo 12 horas para que ele ganhe consistência. Após as 12 horas de descanso de geladeira, gente, olha a consistência desse recheio. Ele fica muito cremoso, olha só isso. É muito importante que vocês passem o fouet ou mix para deixar ele bem cremoso. Agora nós vamos iniciar a montagem do nosso bolo. Nós temos 4 discos de massa de aro de 15 centímetros e eu cortei o topinho deles para eles ficarem bem retinhos e lisinhos, estão vendo? Então, nós temos 4 discos, nós vamos separar. E para molhar o nosso bolo, eu fiz uma caldinha super saborosa, eu misturei geleia de frutas vermelhas, pasta de baunilha e água, tá? Você pode substituir por qualquer outro tipo de calda. Eu fiz essa caldinha e ficou muito saborosa. A gente também, para rechear esse bolo, vai utilizar um pouquinho de geleia de frutas vermelhas, tá? E também eu triturei um pouquinho de nozes e a gente vai utilizar essas nozes para dar uma crocância no nosso bolo. Então, eu mesma triturei e a gente vai só jogar por cima do recheio. Agora, vamos à montagem. Eu já coloquei o nosso recheio numa manga de confeitar
E agora a gente vai colocar um pouquinho do recheio no pratinho para grudar a primeira camada de bolo. É importante que essa primeira camada de bolo seja a mais grossinha e mais retinha que tiver, tá? Porque ela é a base do nosso bolo. Então, eu escolhi ali a última e agora a gente vai grudar ela no pratinho do bolo. Vai centralizar para que fique bem certinho. Após centralizar, a gente vai começar a molhar com a nossa caldinha. E olhem só, vocês podem ver que vai sair alguns pedaços de fruta, que é da geleia que a gente fez. É uma geleia caseira maravilhosa. Lembrando que essa massa que a gente está utilizando, a gente fez ela no último vídeo, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir se você ainda não viu. Após molhar o nosso bolinho, a gente vai começar a colocar o nosso recheio. Então, a gente vai fazer aí uma camadinha de recheio bem fininha, começando de fora para dentro. Depois de preencher a primeira camada com recheio, a gente vai colocar nessa primeira camada as nozes trituradas. Após isso, a gente vai colocar a nossa segunda camada de massa e vai fazer o mesmo processo. Nós vamos molhar com a nossa caldinha de frutas vermelhas. A única diferença é que nessa camada a gente vai acrescentar geleia. Então, primeiro a gente vai fazer uma barreira com recheio, vai acrescentar a geleia no meio e depois a gente vai cobrir essa geleia com mais recheio para esse bolo ficar muito gostoso, gente. E assim nós vamos montando o nosso bolo, uma camada de recheio, uma camada de massa, até finalizar com a última camada de massa. Depois de finalizarmos o bolo, nós vamos colocar um acetato. Esse acetato você encontra em qualquer loja de confeitaria, tá? Nós vamos colocar o acetato para que esse bolo fique firme e vamos levar ele para a geladeira por no mínimo 2 horas. Enquanto o nosso bolo descansa na geladeira, a gente vai fazer um merengue para deixar esse bolo muito mais gostoso. Então, a gente vai colocar na panela 150 gramas de clara e 300 gramas de açúcar refinado, viu, gente? Tem que ser o refinado, porque vai ser mais fácil. A gente vai ligar o fogo em fogo baixo e vai dissolver todo esse açúcar. Prestem muito atenção nesse momento, para você não cozinhar suas claras. Se você não tiver muita experiência com isso, você pode fazer em banho-maria ou de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Quando todo esse açúcar dissolver, a gente vai levar essa mistura para a batedeira e vai ligar em velocidade alta. Então, vai virar um merengue aí, ele vai dobrar de volume. E aí, o tempo certo é quando a gente encostar a mão na batedeira e sentir que já esfriou e esse creme já dobrou de volume. E ele forma picos, olhem só. Feito isso, a gente agora vai cobrir o nosso bolo que já descansou por 2 horas na geladeira. A gente vai utilizar uma espátula para poder colocar esse merengue no bolo. Não precisamos deixar esse bolo retinho, a gente quer que a impressão dele fique como um merengue mesmo. Então, a gente vai colocar meio que bagunçadinho da forma que vocês quiserem. Depois de dar um acabamento nele bem legal, a gente agora vai usar um maçarico para deixar esse bolo ainda mais bonito. Se você não tiver um maçarico, você pode finalizar com a própria nozes ou com coco, use a sua imaginação. A gente também colocou um pouquinho de merengue no saco de confeitar com um bico 1M para fazer essa decoração na parte de cima. E para finalizar, a gente ainda colocou mais nozes para deixar esse bolo muito crocante, gente.
prontinho o nosso bolo. Olha só que bolo mais lindo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos do nosso canal. Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo.